Eu também adoro as pensatas da Miriam. A Miriam é uma pessoa muito inteligente, que sabe usar bem as palavras, mas o futebol, eu só vi uma equipe perder no Brasil, na história do futebol brasileiro, e ser insensada, que foi a seleção de 82. Única e exclusivamente. E, pelo amor de Deus, jamais comparem a seleção de 82 aos times do Diniz. Por favor, jamais. Jamais botem no mesmo pacote Tele Santana e Fernando Diniz. Isso aí é um crime de lesa futebol. Em relação ao comentário da Mili, eu não vou nem discutir o comentário da Mili, ela tem todo direito. Eu estou apenas boquiaberto aqui em constatar que nesse programa nós temos a Flufiel. Olha, vejam só, surgiu a Flufiel. Os dois corintianos desse programa viraram tricolores. Olha só, Tirone, quem diria, né? Agora, o que o Rivelino... Renato, o que o Rivelino não faz, né? Além dos dribles... Pois é verdade, é verdade. Mas você até passou de raspão, mas eu, como o malvado da história, não posso deixar de registrar. Essa tua camisa aí não é ganhadora, ela é ganhadora de Campeonato Carioca só. Nos 2 anos que ela foi à semifinal, ela perdeu. De um Internacional exuberante e de um Corinthians que estava longe de ser exuberante aquele Corinthians. Longe disso. Mas, foi o temporal, né? Foi o temporal. Foi o temporal, foi o Rivelino não querendo bater pênalti, enfim, essas coisas todas. Mas o fato é que eu acho o seguinte, só a vitória realmente coloca o Diniz em outro patamar. Como colocou o Dorival, diga-se de passagem. O Dorival, ao ganhar a Libertadores com o Flamengo, também foi alçado a um outro patamar. Porque se a gente lembrar, a Mili está falando dos grandes jogos do Fluminense, do Fernando Diniz nessa Libertadores. Eu quero lembrar aos amigos queridos da Flufiel que, como carioca, eu acompanho um pouco mais o Fluminense. E eu vi o Fluminense do Renato Gaúcho, que perdeu a final nos pênaltis para a LDU, fazer jogos espetaculares. Contra o São Paulo, com um gol do Washington Coração de Valente no finalzinho. Contra o River Plate. Você estava lá, você viu. Contra o River Plate, que foi outro show de bola. E o Renato é campeão da Libertadores. Então, contra o Boca na semifinal. Exatamente. Para desespero da minha querida Miri Lacombe, eu não resisto a dizer que o Renato ainda está um patamar acima do Diniz, porque ele também foi à final com o Fluminense e ele ganhou o título da Libertadores. Então, Miri Lacombe, o Diniz joga amanhã para ser Renato, para ser Renato Portaluppi ou Renato Gaúcho, como nós chamamos. Ó, Milho, escondendo ali, tampando o ouvido para não ouvir. Nós temos uma enquete aqui, para quem está nos acompanhando ao vivo. Aliás, inscrevam-se no canal do All Sports, vamos chegar aí a 1 milhão de inscritos. E dê likes aqui para nossa live, que sextou. A pergunta é a seguinte: quem vai fazer o gol do título da Libertadores? É o Barco, craque do Boca, melhor jogador do Boca. É o Cano. É o Cavani, que é o Cavani, dispensa comentários, ou o John Kennedy? Quem fará o gol do Fluminense? Você esqueceu o jogador mais provável de ser o herói da Libertadores. Esse jogo pode ser 0-0. E quem vai ser o herói? O Romero, o goleiro do Boca Juniors. Que tem nada menos do que 26 cobranças de pênalti contra ele em mata-matas e 12 defesas. Ou seja, ele pega quase metade dos pênaltis que são chutados contra ele. É um negócio muito impressionante o que o Romero é pegador de pênalti. Há uma dúvida na escalação. O Diniz disse que tem na cabeça dele a escalação, Casão, mas é uma dúvida. Inclusive, o cara está na nossa enquete, o cara que pode ser a dúvida. Se o John Kennedy vai jogar como um segundo atacante ou se o Diniz vai fazer um 4-1-4-1, sem o John Kennedy, ao lado do Cano. O que você acha que é mais provável? O que você faria? Mas aí, se não joga o Kennedy, joga o Arias, é isso? É isso. Então, o Arias joga de qualquer maneira. Não é isso? Joga de qualquer maneira? Lima ou Kennedy. Eu acho que essa é a dúvida. Lima ou Kennedy? Não, eu jogaria com o Kennedy. Lira. Eu jogaria com o Kennedy. Eu jogaria com o Kennedy. Eu também. Eu jogaria com o Kennedy porque é a cara do Fluminense. É a cara do futebol mais envolvente. O Fluminense, na minha visão, ele vai enfrentar um time perigosíssimo. Um dos times mais perigosos dos últimos anos.
Por quê? Porque o Fluminense é superior tecnicamente, infinitamente superior, mas esse time do Boca tem uma grande experiência, tem uma camisa pesadíssima em final de Libertadores, e é um time que arrumou o jeito dele jogar, o jeito dele carregar a Libertadores, que é enrolando o jogo, fazendo a bola ficar parada, provocando o adversário, rodinha no árbitro, aquela coisa para fazer quanto menos a bola rolar. Isso eu estou pensando com a cabeça do Boca Juniors, tá? No Maracanã amanhã. Quanto menos a bola rolar, mais o time do Fluminense fica nervoso. Porque o time do Fluminense gosta de que a bola role. Toque, passe. Se o Fluminense começar a ficar empacado, se o Boca conseguir empacar o tipo de jogo do Fluminense, os jogadores vão começar a ficar nervosos. Porque eles não gostam de não ter o jogo. Eles gostam de fazer jogar. O Flamengo fez isso com o Fluminense naquela vitória na primeira partida da Copa do Brasil. Vocês se lembram? Que o Flamengo marcou pressão, mas fazia falta quando o Fluminense passava. Fazia falta, parava o jogo. E o Fluminense foi perdendo a cabeça. E o Flamengo acabou eliminando o Fluminense da Copa do Brasil. Então, esse time do Fluminense gosta de jogar. Então, o que o Diniz tem que fazer e o que esses jogadores têm que pôr na cabeça? Vamos entrar em campo e vamos jogar. A bola tem que ficar com a gente, porque se ficar com eles, ela não vai rolar. Com a gente, ela vai rolar porque a gente joga assim. Então, o Fluminense tem que tomar cuidado com isso. Uma outra coisa que eu queria falar, que eu até escrevi hoje, já tinha falado na semana passada. As últimas 7 partidas do Fluminense no Campeonato Brasileiro foram desastrosas, gente. O Fluminense perdeu 5, empatou 1 e ganhou 1. O Fluminense tomou 15 gols e fez 8. Ele está com um saldo de menos 7. Ele estava com menos 6 e perdeu de 1-0 o último jogo dele. E foi para 15 gols tomados, 8 feitos, menos 7 de saldo. É muita coisa. É muita coisa. Não é uma coisa. Não pode falar assim, não, eles estão com a cabeça na final. Ou o Diniz poupou muitas vezes. Não entra isso daí. Porque você, de 7 jogos, perder 5, empatar 1 e ganhar 1 só, né? Todas as 7, o Fluminense saiu perdendo. Todas as 7, o Fluminense saiu perdendo. Só uma ele conseguiu empatar, que foi com o Corinthians, e só uma ele conseguiu passar, que conseguiu virar, que foi contra o Goiás. Pensando nessa linha, indo nessa linha de raciocínio, se o Fluminense deixar o Boca fazer gol antes, cara, vai ficar complicado o jogo Fluminense. Vai ficar difícil o jogo Fluminense. O Fluminense tem que fazer gol antes. O Fluminense não pode deixar o Boca abrir o placar, fazer um gol, porque aí vai ser complicado. Aí entra totalmente todas as armas que o futebol argentino existe, que o futebol argentino tem e sempre usou. Vai colocar todas as armas. Catimba, cair no chão, goleiro cair, demorar a lateral, demorar tiro de meta, qualquer coisinha, rodinha no árbitro, qualquer falta, rodinha no árbitro, e o tempo passa, e o árbitro... Desculpa, mas esses caras não têm peito de meter 10, 12 minutos de acréscimo numa final de Libertadores Fluminense e Boca. Desculpa. Eu acho que dificilmente tem um árbitro com esse peito para fazer isso. Acrescento, esse árbitro especificamente, o Vilmar Rodan, eu posso já cravar aqui. Vai ser 3 minutos no primeiro tempo, 5 no segundo de acréscimo. Aconteça o que acontecer. Pode ter certeza. Ele nunca dá mais que o Rodan, não sei se é vídeo antigo ou se foi esses dias, ele apitou a saída do meio campo e não tinha bola. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Vocês não viram isso? Vocês não viram? É isso mesmo. Casão, a bola é um detalhe, Casão. A bola é um detalhe. Muitas vezes é. Renato, Agora, tem muito. Eu já vi muito jogo. Se você tirar a bola, os jogadores não iam nem perceber. Nem perceber, exatamente. Olha Fala, aqui, Renato. deixa eu só me corrigir. Eu corrigi o Casão e a Mili e eu estava errado. É Lima mesmo. É Lima, isso. Mas pode ser o Martinelli também. Eu acho que vai jogar de John Kennedy. Porque se você lembrar, contra o Olímpia lá, ele foi de John Kennedy. Isso. Ele surpreendeu. Eu também acho que vai ser isso. Acho que isso é mais do que isso. E outra coisa, o Fluminense tem que fazer gol amanhã. Se for 0-0, o título está 70% perdido. E o John Kennedy teve umas histórias aí meio esquisitas, foi na noite, deixaram ele fora, mas o fato é que ele é um goleador.
Ele é um baita goleador, desde as divisões de base. Então, eu duvido muito que o Diniz deixe o John Kennedy fora. Agora, o Fluminense tem um ponto, vamos assim dizer, um calcanhar de Aquiles, como dizia-se antigamente, perigosíssimo na sua ala esquerda da defesa, porque é uma ala que tem mais de 70 anos. Né? É o Felipe Melo e é o Marcelo. É por ali que o Boca, se tiver um pouquinho de sapiência, vai buscar o contra-ataque. Contra o Palmeiras, ele buscou pela esquerda, né, com o Barco. Não sei se dessa vez não vai jogar mais pela direita. Ali é um ponto de extrema atenção. Time por time, o Fluminense é melhor, gente. O Fluminense é melhor. A tendência natural é ganhar o Fluminense. Entendeu? É muito mais time do que o Boca. Agora, o Boca é tudo isso que o Casão falou. É catimbeiro, é esperto, está se classificando direto. Desde o primeiro mata-mata que ele está se classificando nos pênaltis. Então, ele vai jogar para pênalti, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, o Fluminense tem que partir para dentro mesmo. E o Diniz vai partir. Não é a cara do Diniz, sabe, fazer um jogo mais cauteloso numa final de Libertadores contra o Boca. Não vai mesmo, vai para dentro. Aposto que vai de John Kennedy. Eu concordo. Posso falar, Tioli, Mili, deixa eu só falar uma coisinha antes. Desculpa, posso? Pode. Então, uma é o seguinte, essa ala esquerda que o Renato falou. Ali tem o Felipe Melo. O Felipe Melo, ele pode dar um lançamento de 30 metros e deixar alguém na cara do gol. O Felipe Melo pode ir numa bola parada e meter o gol de cabeça. Mas o Felipe Melo pode dar uma voadora em 2 minutos e ser expulso. O Felipe Melo pode dar uma cotovelada dentro da área, fazer o pênalti e ser expulso. Então, é um jogador que é uma bomba relógio. Eu gosto do futebol do Felipe Melo. Eu acho que ele tem várias virtudes, mas é uma bomba relógio. Ele pode ir para cá, ele pode ir para lá. A gente não sabe. E se o jogo ficar nervoso, ele vai para o lado errado. Ele vai para a voadora, ele vai para o choque. Então, esse é um jogo perigoso para o Fluminense. E só a última coisa. Eu acho que a palavra melhor para definir o Boca, na minha opinião, é astuto. Astuto. É isso que eu ia falar sobre o Boca com a Mili. Claro que tem isso tudo que o Casão falou, a catimba e não sei o que e tudo mais. Evidentemente isso tem. E eu sempre acho que também tem pelo lado brasileiro, a gente enxerga pouco isso, mas tem também. Mas aí, o que eu quero dizer do Boca, Mili, é que do ponto de vista da cabeça, que é uma característica de times argentinos, uruguaios também um pouco, mas argentinos mais, eles tratam os jogos e os confrontos como uma coisa longa. O que eu quero dizer? E não só para esse Boca que tem um goleiro que pega um monte de pênalti. Para eles, se a decisão for para os pênaltis, ela é meio que uma consequência, um negócio que pode acontecer. Ele está dentro do jogo, isso que eu quero dizer. É como se a disputa por pênaltis fizesse parte do jogo. Então eles encaram isso, me parece, de uma maneira mais natural. Não só esse Boca, dizendo que tem um monte de pegador de pênalti. E mais, os argentinos, e nem vai ser o caso de muita pressão contra, porque o estádio vai estar dividido amanhã, mas eles sabem sofrer pressão e achar isso com naturalidade. Não é um time que se apavora. Os argentinos não são times que se apavoram quando estão pressionados. Isso é uma coisa muito impressionante desses times. Eu acho que tem isso. Eles gostam, inclusive, de jogar fora de casa com o estádio lotado. É uma coisa que instiga eles, sabe? Então, eu acho que você tem razão nessa leitura. É o oposto do Fluminense, né? Que quer ganhar com a bola rolando, não quer deixar ir para os pênaltis de jeito nenhum. Eu acho que esse Boca é um time... Acho não, né, gente? É só olhar os números. É um time que tem enorme dificuldade em fazer gols, apesar do Cavani e apesar do Barco, que é um jogador muitíssimo acima da média. É um time que é muito difícil marcar gol nele, muito difícil. Então, o Fluminense vai ter que realmente aplicar lá o dinizismo em alta potência. Acho que o time que vai começar o jogo é o time que começou o jogo contra o Inter, com o Samuel Xavier no lugar do Guga, né? Então é Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André e Ganso, né? Um time altamente ofensivo, Arias, Keno, John Kennedy e Cano. É um time que é para frente, né? É um time que vai jogar para frente. Eu apostaria, assim, nessa escalação para começar, tá? Só com a mudança do Samuel Xavier. Acho que a gente vai ver um jogo muito aberto. Eu aposto em gols, sabe? Não em um gol. Não acho que é um placar magrinho. Acho que vai ser um placar, assim, o Fluminense deve levar e deve fazer, como tem sido a regra desse time do Diniz.
É uma pena esse jogo único, né? Ainda mais nas condições que está sendo, a gente está vendo. A gente ainda vai falar, né, Tirone, sobre isso, sobre essa pancadaria, né? Sim, que está acontecendo. Agora, o Fluminense vai lidar de novo com uma invasão, né? O Fluminense já tem na sua história uma invasão, um jogo que foi feio por causa do temporal, que o Fluminense era muito melhor do que o Corinthians, e perdeu nos pênaltis, né? Campo empossado, mas o Maracanã estava literalmente, rigorosamente dividido, né, com corintianos, e não foi uma surpresa, foi uma coisa acertada entre Vicente Mateus e Francisco Horta. A história desse jogo é uma história muito bonita. Dessa vez, a coisa já é imposta, né? Assim vai ser. Eu tenho coisas para falar sobre essa violência, mas vou esperar, porque a gente vai entrar nesse assunto agora. Vamos entrar agora nesse assunto, Renato. Você deu na sua manchete inicial que se você fosse tricolor, você não iria e recomenda que ninguém vá para Copacabana agora, porque os argentinos tomaram a praia de Copacabana e ao longo da semana a gente viu cenas horrorosas, né? O argentino apanhando e a polícia descendo cacetada em todo mundo com arma, com os cambal. Foi um negócio horroroso, né? A gente às vezes fica meio impressionado com algumas brigas que acontecem na Europa, em jogos da Liga dos Campeões. O que aconteceu ali é um negócio horrível, né? Medonho. Medonho, inclusive, porque não envolveu nem, se disser, Barra Brava contra Young Flu. Não, não. Bateram em famílias, bateram em crianças, bateram em mulheres. Foi uma coisa lamentável sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. O futebol não pode virar isso, gente. O futebol está correndo um sério risco de virar o paraíso dos selvagens. Daqueles caras que saem para brigar. Como a gente viu ontem em alguns vídeos, um bando de torcedor do Fluminense, na verdade marginal, que diz torcer para o Fluminense, caminhando rumo à praia, indo pelas laranjeiras e tudo, e falando palavras de ordem de porrada. O que é isso, gente? O que é isso? Agora, cadê a segurança? Cadê os caras para pararem essa horda antes de chegar em Copacabana? É um absurdo. E aí junta mais Trombadinha, que aproveitou para fazer a festa, que no meio da confusão roubou tudo. Teve gente que gravou vídeo mostrando a grana que ele roubou e dizendo que até o final de semana ia ganhar muito mais. Uma coisa inadmissível, uma selvageria e que joga muito contra a história do Rio e do Fluminense. Joga muito. Ah, não, o Fluminense não tem nada a ver com isso? Me desculpe, tem sim. Não duvido que outras torcidas fizessem a mesma coisa, o que é lamentável. E aí fica aquela desculpa ridícula de que, não, mas eles fizeram macaco para os jogadores do Fluminense. Pô, pelo amor de Deus, gente. Uma coisa não justifica a outra de maneira nenhuma. Até porque quem garante que os caras que apanharam, as famílias que apanharam, como a gente viu, gravações, eram racistas. Então, tudo errado mesmo, a ponto de ter havido uma reunião em que a Conmebol chegou a sugerir, vamos assim dizer, a admitir a possibilidade de uma final de Libertadores com os portões fechados. Já imaginou que anticlímax total? Enfim, eu acho que é lamentável. Vários times brasileiros jogaram na Argentina esse ano. Nunca houve nada disso. Nunca houve nada disso. Sim, no estádio faziam gestos de macaco. Isso é deplorável. Isso merece prisão.